Hoje venho comigo até ao Porto. Olá pessoal, então hoje decidi comentar um bocadinho o vlog do Porto. Eu fui ao Porto um fim de semana há 2 fins de semana atrás, acho eu, e fui visitar algumas coisinhas que eu não conhecia do Porto e decidi então comentar este vlog porque eu ainda tenho alguma vergonha de falar assim na rua com a câmara e portanto acabei por não falar nada especificamente no vlog e portanto queria comentar algumas partes deste nosso fim de semana para que vocês também entendessem algumas coisas. Eu não vou falar muita coisa histórica porque acho que isso vocês têm que lá ir ver, conhecer e perceber a história por vocês. Acho que este tem que ser mais um vlog a partilhar a minha experiência, a conhecer algumas partes do Porto que eu não conhecia. Para quem não sabe, eu sou de Aveiro e, portanto, conheço o Porto. Não era uma novidade para mim visitar o Porto, só que eu conheço o Porto de uma forma mais comercial e de visitas muito rápidas. Conheço bastante bem alguns monumentos, como a Casa da Música ou Serralves, mas havia sítiozinhos específicos do Porto que eu não conhecia. Apesar de ter estudado lá, grande parte desse estudo foi feito ao fim de semana, portanto eu não tinha muito tempo para explorar e, portanto, havia alguns sítios do Porto que eu não conhecia e foi muito bom conhecer. Porto é uma cidade que eu recomendo muito, é muito bonito, é muito agradável de se andar pelo Porto, apesar de ser cansativo porque é muito a subir e descer, mas tem muitos sítios muito giros e eu recomendo vivamente que visitem o Porto porque é realmente uma cidade que eu já gostava muito, mas que acho que fiquei a gostar ainda mais. O nosso fim de semana nós começámos por, como chegámos bastante tarde, chegámos perto da meia-noite, acabámos por ir logo para o nosso hostel, ficava bem perto dos aliados e portanto o nosso primeiro sítio no sábado fomos visitar a Torre dos Clérigos. Eu confesso que nunca tinha ido à Torre dos Clérigos e é um sítio muito giro de vocês visitarem, aconselho vivamente. Não sei se a hora que nós fomos, que foi logo às 9 da manhã, é a melhor hora para se visitar a Torre dos Clérigos, porque quando nós chegámos às 9, antes das 9 já estava uma fila de gente para visitar, de estrangeiros, e eu confesso que os estrangeiros nesses sítios nem sempre são as melhores pessoas para visitar estes monumentos, porque a Torre dos Clérigos é uma torre onde vocês sobem e onde tem uma vista espetacular sobre a cidade do Porto, mas tem um corredor muito minúsculo para vocês poderem passar e apesar das indicações dizerem que nós temos que circular à volta da torre, os turistas não percebem essas indicações e portanto andam um bocadinho all over the place, a tirar fotografias em todos os cantinhos e portanto atrapalham um bocadinho quem quer visitar de forma ordeira o monumento. Fora isso, é um monumento que vale super a pena ser visto, cansa um bocadinho a subir porque temos que subir tudo até lá acima a pé, portanto não há nada de elevadores, porque também não é possível que ele é tão pequenino, mas vale muito a pena ver a vista. O Porto não é das cidades assim mais espetaculares em termos de vista, acho que a vista que temos na Ribeira ou da Ponte de Dom Luís é muito mais bonita, mas vale a pena visitar e acho que vale a pena subir. E tem uma igreja muito bonita, é uma das igrejas mais bonitas que eu também já vi e vale muito, muito a pena ver. Nós queríamos ver a seguir à Torre dos Clérigos, era visitar a livraria Lelo. Nós tínhamos comprado os bilhetes antes de irmos, para não estarmos na fila dos bilhetes e na fila para entrar na livraria. Mas nós estávamos à espera que a fila para entrar na livraria fosse tão grande. Eu tenho pena de não ter filmado, mas depois soubemos à tarde que a entrada de manhã para a livraria era à espera de 1h30, ou seja, esperávamos 1h30 na fila para entrar lá dentro. E portanto decidimos não ir à livraria Lelo logo naquela hora e fomos visitar então o resto das coisas e decidimos deixar para o final da tarde a visita. Nós a seguir fomos visitar 2 igrejas, a Igreja do Carmo e a Igreja das Carmelitas, acho que é assim que se diz, e no meio dessas igrejas existe
a casa, dizem que é a casa mais pequena do país, ou a casa mais estreita do país, e é literalmente uma casa que existe entre essas duas igrejas, bastante fininha, vamos dizer assim. Nós, quando entramos na Igreja do Carmo, se eu não estou enganada, fomos literalmente expulsas, fomos todos expulsos. Eu até tenho uma fotografia em que apanho o senhor de segurança a dizer saiam todos, porque percebemos depois, porque quando às 10 e pouco abre a casa mais pequena do mundo para visitas, somos depois levados então em visita para a Igreja do Carmo, para conhecermos tudo, os claustros e a parte dos mortos, que agora não me lembro o nome. Portanto, é uma visita que vale a pena, porque vemos então a casa. Eu não filmei a casa, porque a casa é uma casa normal, só que dividida por andares, e portanto eu não filmei grande coisa da casa, mas filmei a igreja, e é realmente uma igreja muito bonita, e temos acesso então a várias coisas que não temos acesso numa igreja normal quando visitamos. Lá nós viemos a passear por ali, fomos a um parque muito giro, fomos a um jardim que tem umas estátuas de uns homens a rir, acho que são 13 homens a rir, se eu não estou enganada, eu filmei também um bocadinho. Até ao Palácio da Bolsa. Para visitar o Palácio da Bolsa ele é o antigo local onde era a Bolsa do Porto. Antes em Portugal existiam duas bolsas, a do Porto e a de Lisboa, só que depois a União Europeia decidiu que nós aqui em Portugal só necessitaríamos de uma bolsa e portanto passou para Lisboa, e o Palácio da Bolsa passou então a ser o local que era antes, e que sempre foi, que era a organização do comércio, vamos dizer assim, a organização dos comerciantes do Porto, se eu não estou enganada. E portanto, como ainda lá existe uma parte importante e burocrática dessa parte, todas as visitas ao Palácio da Bolsa são guiadas para que os visitantes não entrem por sítios que não devem, e é uma visita que vale super a pena ver, porque realmente retrata uma parte muito importante do comércio do Porto e tem salas espetaculares, vale muito a pena ver. Há uma sala que é mais conhecida de todas, que tem inspiração árabe e é muito bonita, mas confesso-vos que aquela que eu mais gostei foi, sem sombra de dúvidas, conhecer então o antigo Tribunal de Comércio que era ali, e que tem uma sala imponente, e todas as outras salas com madeira de gesso, vamos dizer assim, que foi muito giro conhecer a história, e eu gostei muito de visitar o Palácio da Bolsa, é realmente muito bonito. Nós ainda fomos visitar uma igreja, que eu agora não me recordo o nome, mas era qualquer coisa de Francisco, vou colocar aqui, eu para nomes, eu não me lembro muito bem do nome, porque também era uma igreja, é das igrejas mais bonitas que eu já vi em Portugal, com imensa talha dourada, era mesmo uma igreja muito trabalhada, mas que era proibido filmar e fotografar, e portanto eu acabei por não filmar nada lá dentro, e portanto acabei por não filmar, mas confesso-vos que é uma igreja que vale muito a pena ver, e também nessa igreja temos acesso a conhecer o museu e a parte
que é uma espécie de cemitério e que é um pouco creepy porque é cemitério por todo lado. Nas partes do lado tem tipo uns caixões daqueles montes de grande, parece tipo aquilo em Lisboa onde fizeram lá uns jantares polémicos, o panteão, e depois tem tipo no chão mesmo, nós andamos por cima de cemitério, vamos dizer assim, e portanto é um bocado creepy, mas vale muito a pena visitar pela igreja porque é muito bonita e vale mesmo a pena visitar. Depois de tudo isso descemos à Ribeira, que é das minhas partes favoritas do Porto e ficou uma das partes favoritas do Porto. É bastante movimentada, mas é uma parte que vale muito a pena ver, tanto pela vista que temos sobre as pontes, como pela vista que temos sobre as casas ao pé do rio, que são lindíssimas, muito instagramáveis, e eu gostei bastante. É uma parte muito bonita que eu só tinha visto em televisão e que eu achei espetacular e pronto, almoçámos por aí e depois fomos fazer um cruzeiro pelas 6 pontes, que vale muito a pena ser feito e que eu vos vou deixar com estas imagens maravilhosas que fiz dessa viagem, que vale muito a pena visitar. A Sé do Porto, outro monumento que eu acho que vale muito a pena visitar. É uma sé bastante imponente e, como qualquer sé de qualquer grande cidade, é imponente, é bonita de se ver e eu acho que vale muito a pena também ser vista. E também temos acesso a toda a parte por trás das sacristias e também aos claustros por dentro. E portanto vale muito a pena ser visitado e acho que vale mesmo a pena visitar este tipo de monumentos, investir e também contribuir para que eles continuem abertos ao público. Nós fomos visitar nesse dia a Livraria Lelo e confesso-vos que foi meio, uma pequena desilusão e um pequenino orgulho de estar ali. Eu queria muito visitar a Livraria Lelo, porque acho que é uma das livrarias em Portugal mais bonitas que nós temos, mas é também aquela que é mais absorvida por turistas. Eu lembro-me de há uns tempos ter visto nos stories do Hugo, do Aprendiz Leitor, que realmente há uns anos, quando a livraria era de graça, ninguém a visitava, e agora que é a pagar, ninguém consegue andar lá por dentro. E eu confesso que fiquei um pouco desiludida porque eu acho que os estrangeiros não têm muito respeito por quem quer essencialmente ver a livraria e por quem quer estar na livraria por aquilo que ela é, uma livraria. E acabam por ser um bocadinho all over the place, tipo, não param de tirar fotografias, não param de estar no mesmo sítio, não deixam as pessoas avançar. É muito difícil entrar na livraria. Nós fomos às 5 e pouco da tarde, portanto foi a melhor hora que nós conseguimos, porque não tivemos tempo de espera, mas confesso-vos que lá dentro estava muita gente sempre e é muito difícil estar lá dentro.
A entrada são 5€, que revertem então para a compra de um livro, portanto são descontados 5€ se vocês comprarem um livro dentro da livraria. E, para além disso, é uma livraria muito bonita e eu gostava mesmo de um dia ter a oportunidade de a visitar sem ninguém lá dentro, porque acho que era maravilhoso e teria completamente outra experiência. Terminámos a dar uma volta ali, por Santa Catarina, por ali perto, e terminámos então o dia a comer a tão famosa francesinha, que fomos comer no lado B, que diz no seu rótulo que é a melhor francesinha do mundo. Eu confesso que se não é a melhor, foi uma das melhores que eu comi na vida. Eu confesso que normalmente nunca termino uma francesinha e esta eu comia toda do início ao fim. E adorei completamente. Gostei imenso do molho, gostei muito da forma como ela estava feita, não enchia demasiado, ou seja, nós saímos lá cheios, mas não com aquela sensação de que não consigo comer mais nada. E é realmente uma coisa que eu recomendo e quero lá voltar com certeza. O segundo dia foi então marcado pela visita à Ponte Dom Luís, tanto pela parte de cima como pela parte de baixo, e eu confesso-vos que é das melhores experiências que também podem ter no Porto, o poder atravessar a ponte com ela em movimento, ou seja, com o carro a passar por baixo, o metro a passar por cima. Tem uma vista espetacular, é das melhores coisas que vocês podem ter também no Porto, é a vista que a Ponte Dom Luís tem. E é das coisas que eu recomendo mesmo que façam, porque é de graça e tem fotografias fantásticas. Também ao lado de lá, à parte de Vila Nova de Gaia, visitar um monumento que lá existe, que também tem uma vista espetacular pelo Porto. É das melhores coisinhas que se pode ter também em termos de vistas, os melhores miradores que se pode ter sobre o Porto é desse mosteiro que há do lado de Vila Nova de Gaia. Nós depois passámos para o lado de lá, descemos até outra vez Vila Nova de Gaia, passámos por baixo e fomos então visitar as caves do Porto Cala. Eu nunca tinha visitado uma cave, eu gosto muito de vinho do Porto. Para quem é do Norte, vinho do Porto é uma coisa que se tem sempre em casa, tanto para beber como para cozinhar, e portanto eu gosto muito de vinho do Porto. Nunca tinha visitado uma cave. Confesso que achei que a cave seria muito maior e teria muito mais coisas à vista, mas também percebemos depois pela tour que estas caves são apenas e só para maturar o vinho nas pipas de madeira, ou seja, que toda a produção e todo o armazenamento do vinho é feito então nas caves do Douro e não ali em Vila Nova de Gaia. Portanto, ali é só para maturar na madeira. E depois tivemos direito então a provar 2 vinhos, foi muito bom, é muito agradável e acho que vale a pena visitar para quem é fã, para quem nunca visitou e para quem não percebe muito bem todo o esquema da produção de vinho, acho que vale muito a pena. Eu por acaso tenho a sorte de saber como se faz vinho, porque os meus avós faziam vinho, mas acho que vale muito a pena também perceber todas estas peculiaridades que é o vinho doce, que é o vinho do Porto.
chegámos ao Porto através do funicular que existe no Porto, que dá para subir da Baixa já do lado do Porto e não de Gaia para a parte de cima. Fomos almoçar e por fim terminámos a nossa viagem nos jardins do Palácio de Cristal, que são jardins maravilhosos, que é onde é feita hoje em dia a Feira do Livro do Porto e que eu, se tiver a oportunidade este ano, gostaria muito de ir, porque eu gostei bastante dos jardins do Palácio de Cristal. São jardins muito calmos, muito bonitos, têm uma vista fantástica sobre a cidade de Gaia, neste caso, e é realmente um sítio maravilhoso que os portugueses têm para poder visitar e de relaxar. Terminámos então assim a nossa viagem. Não posso deixar de falar na estação de São Bento, que é uma das estações mais bonitas do país, a meu ver. É uma das estações que atrai também muitos turistas. Toda a parte da Baixa dessa parte de São Bento, Aliados, Santa Catarina, são partes que atraem sempre muitos turistas. E aqui fica a minha pequena homenagem ao Porto. É uma cidade maravilhosa que eu gosto muito e gostei muito de a conhecer de um ponto de vista mais pessoal, mais específico, porque só conhecia de um ponto de vista mais geral, e recomendo vivamente que visitem o Porto, vejam pelos vossos próprios olhos, que é uma cidade muito bonita e que vale mesmo a pena ser visitada. E é isso, espero que tenham gostado de me acompanhar nesta minha viagem, espero que tenham gostado também deste vlog mais comentado, espero que já tenham visitado o Porto. Se visitaram o Porto, digam-me aqui nos comentários qual é a vossa parte favorita do Porto, e é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo. Tchau!